a todos presentes, que nos acompanham através das redes sociais, plenário presente. Vamos dar início à primeira reunião ordinária do segundo período do ano 2022, iniciando com a abertura da primeira reunião, com a leitura de um salmo que vai ser feita pelo nosso vice-presidente José Heron. Salmos 21, 3. Tu recebeste dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro. Amém. Dando continuidade, de acordo com o Coro Legal de Vereadores, vamos para a leitura da ata da sexta reunião do primeiro período. Vamos fazer a leitura. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a dispensa da ata. Pedido de dispensa da ata da vereadora Júlia Beatriz. Eu coloco mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Dispensa da ata. Vamos agora ao expediente do dia, dando início ao projeto de lei número 05/2022, que é a ementa regulamenta o pagamento por desempenho do programa Previne Brasil, previsto nas portarias de novembro, previsto nas portarias 2.979, de 12 de novembro de 2019, e no número 3222, de 10 de dezembro de 2019, do Ministério da Saúde e da outras providências. Esse projeto aqui eu estarei encaminhando às comissões responsáveis e competentes, para que nós possamos começar exatamente a partir de amanhã a trabalhar exatamente esses projetos que serão encaminhados para todas as comissões competentes. O outro projeto é o projeto de lei número 002, de 18 de fevereiro de 2022, a ementa referenda as previsões da emenda constitucional número 103/2019, relativas ao FUPRAMA, Fundo Municipal de Previdência de Amaragi, e da outras providências. Estarei também encaminhando este projeto para as suas respectivas comissões. Projeto de lei número 003/2022, altera a data de vencimento e autoriza o Poder Executivo a conceder descontos no pagamento do IPTU e da outras providências. Também encaminhada às comissões competentes. O próximo projeto, encaminha o projeto de lei que acrescenta o parágrafo único do artigo 4º da Lei Municipal de 5 de 2027 e da outras providências. Vou dar uma lida aqui na... cumprimentando Vossa Excelência, sirvo no presente para encaminhar o projeto de lei 04/2022, que trata da alteração da lei que rege o pagamento de diárias. Sendo assim, pedimos a compreensão desse poder para que seja feito o referido projeto aprovado, seguindo o rito regimental. Também outro projeto que estarei encaminhando para as comissões competentes, para que nós possamos também trabalhar esses 4 projetos. E um desses projetos aqui, ele é sobre o Previne Brasil, onde hoje eu tive a visita de um agente comunitário de saúde,
já conversei inclusive com o jurídico para que a gente possa ver com calma esse projeto, a gente sente. Então, assim, eu peço a compreensão de todos para que nas reuniões que forem agendadas, para que a gente dê andamento, para não ficar muitos projetos para cima da hora e muitas vezes a gente tem outras atividades e termina perdendo um pouco do prazo. Dando continuidade, vamos para a leitura dos requerimentos. Vai lá, vai lá. Pode ser. Eu quero registrar aqui a ausência do vereador Cláudio Roberto, onde fica justificado. Tá não. Requerimento número 023/2022. Requeiro à mesa, depois de ouvir o plenário, da forma regimental, que seja enviado ofício à excelentíssima prefeita, senhora Aline Gouveia, solicitando que seja feita uma escadaria na Rua A, do bairro Vila da Conceição, na primeira entrada, sentido ao Recanto dos Pássaros, pois o acesso àquela rua está muito difícil e nesse período chuvoso se encontra muito escorregadio, dificultando ainda mais o acesso, principalmente aos moradores daquela localidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 2 de maio de 2022. Atenciosamente, Edson Gessino da Silva, vereador. Só fazendo a justificativa desse requerimento, eu creio, talvez alguém já tenha passado ali também, algum vereador, e já tenha solicitado, eu acredito. Sim, sem problema nenhum. Aí hoje eu estava lá em visita na Rua A, que fui visitar uma paciente, e inclusive tirei algumas fotos, e peço a compreensão de todos quando for colocar para votação. Inclusive é uma área até dos vereadores que moram ali, mas eu sei que já foi pedido antes, só estou apenas dando um reforço, certo? Boa noite a todos. Gostaria de fazer parte do requerimento, Edson, e também queria complementar aquela área onde ia ser o campo, lá no Recanto dos Pássaros. Aquela área ali é uma área, como é baixa, toda a água que vem de cima, ela represa embaixo e gera muito transtorno. O ano passado, o setor da prefeitura responsável foi lá, fez a limpeza, mas ali eu acho que precisa de um olhar muito crítico ali, assim, com muitas sequências de limpezas, tanto do escoamento dela, quanto da limpeza também de bueiro. E parabéns pelo requerimento. Sem dúvida nenhuma, eu também ia fazer parte, sem problema nenhum, Zé. E reiterando, assim, eu acho que é importante o apoio, né, de todos, sem dúvida nenhuma. Pode dar continuidade. Requerimento número 021/2022. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário na forma regimental, que seja enviado ofício para a Secretaria de Meio Ambiente de Amaragi, solicitando que seja retirado os jacarés da Lagoa de Bio da Vaca. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 2 de maio de 2022. Atenciosamente, Daniel de Lima Silva, vereador. Eu esqueci de botar para votação, viu? Dando continuidade, antes de Daniel fazer a sua explanação com relação ao requerimento dele, eu vou só botar para votação, né, o requerimento número 023/2022, relacionado à escadaria da Rua A da Vila Nossa Senhora da Conceição. Coloco o meio para votação, quem aprovar continue sentado, quem for contrário fique de pé. Aprovado por unanimidade. Antes de botar a aprovação, o vereador gostaria de fazer a justificativa? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nós, colegas vereadores, plenário presente. Essa solicitação foi cobrada da vizinhança de lá, da Lagoa, porque tem muito jacaré e não tem comida para eles. Então, se tem muito jacaré e não tem comida, provavelmente eles vão sair atrás de comida. E ali é uma área que
tem um colégio perto com muita criança e provavelmente faz medo uma criança estar por ali, um jacaré ir lá e morder alguém ou chegar até a usar como alimentação, né? Porque tem muito jacaré, tem jacaré até com 3 metros de tamanho, segundo a vizinhança. Eu fui no local e presenciei, não de 3 metros, mas presenciei uns 10, com 1,5 metro mais ou menos, uns 10, mas tem mais de 10, tem uns 50 para lá. Então, solicitar a Secretaria de Meio Ambiente que tome as providências cabíveis, porque para evitar o mal maior, né? Ok, obrigado. Continua facultada a palavra, com a palavra o vereador Amário Vieira. Senhor presidente, novos colegas, plenário presente. Realmente, eu presenciei também, passei por lá, eu vi os moradores com pilha, iluminando os olhos do jacaré. E ali ia chamar o bombeiro, né? A Defesa Civil, o bombeiro, para que remova o jacaré de lá, certo? Não é matar os bichinhos, que queira que não queira é da fauna brasileira, né? Remover para outros lugares, outras barragens, para que os bichinhos também se vivam, né? Mas não pode continuar a afetar. Está a superpopulação de jacaré ali. Está pior do que o Pantanal, tanto jacaré. Obrigado, senhor presidente. Dando continuidade, eu vou colocar o requerimento para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Antes da leitura do próximo requerimento, eu gostaria de só informar que hoje, de acordo com o protocolo, né, do Ministério da Saúde, já tínhamos do Governo do Estado, e em seguida veio do Ministério da Saúde, né, já liberando em todo o Brasil, né, o uso também de máscara em ambientes fechados, mas com restrição com relação a hospitais ou clínicas, né. Então, nós estamos seguindo o protocolo e seguindo exatamente, de acordo, está seguindo o que manda o Ministério da Saúde, né? Isso é o que rege, aliás. Gostaria também de só... Gostaria também de só dar continuidade e dizer que hoje também, né, hoje na volta dos trabalhos também conseguimos, hoje, graças a Deus, a energia daqui da Câmara, né, a energia tão esperada, graças a Deus, já estamos até funcionando com o ambiente climatizado, coisa que nós buscamos, né, e está aí o resultado desde já. Dando continuidade à leitura Gostaria de registrar a presença do vereador Cláudio Roberto, que conseguiu chegar a tempo também. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras, aos internautas. O próximo requerimento é de autoria do vereador Marcelo Antônio da Silva, 022/2022, tem por escopo: requer a mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício à excelentíssima prefeita, senhora Aline Gouveia, solicitando que seja feito conserto da ponte de acesso aos assentamentos Não Pensei, Estivas e Riachão do Norte. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragim, 2 de maio de 2022. Antes de colocar, vou pedir para o vereador que quer fazer uma explanação sobre o seu requerimento. Senhor presidente, colegas vereadores, plenário presente, os ouvintes, quem acompanha a nossa transmissão pela rádio e pela Facebook, uma boa noite. Semana passada eu estive passando lá nessa estrada, no caminho que dá acesso ao engenho Não Pensei, estive a Riachão do Norte, e me deparei com a ponte precisando de reparos. E justamente hoje fiz o requerimento pedindo para a prefeita e também ao secretário de Agricultura que dê uma passada lá, veja, para a gente consertar, porque ali passa também animais, tem um senhor que cria seus gado pastorando e todo dia ele passa naquela ponte e corre o risco de o animal enganchar o pé ou até cair embaixo e ter um prejuízo muito maior. Aí esse requerimento vai
direcionado à prefeita para que tome as medidas cabíveis. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Maria José Soares. Boa noite, presidente, nobres colegas, as pessoas das redes sociais e plenária presente. Esse requerimento eu peço para fazer parte, Marcelo, e realmente já consta aí com a gestora do município um requerimento meu em relação a essa ponte e também da Associação de Não Pensei, que seja visto o mais breve possível, porque os buracos estão aumentando e realmente os animais correm risco, tanto os animais quanto as pessoas que trafegam por ela. Obrigada. Obrigado, vereadora. Coloco o mesmo requerimento. O requerimento. Senhor presidente, eu só gostaria de pedir ao companheiro para fazer parte. Obrigada. Tá certo, vereadora. Requerimento número 022/2022, de autoria do vereador Marcelo Antônio. Eu coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Na sequência, nós temos também do vereador Marcelo Antônio da Silva, o requerimento de número 023/2022. O seu escopo diz: requer a mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício à excelentíssima prefeita senhora Aline Gouveia, juntamente à Secretaria de Obras, solicitando que seja feita uma ponte na última rua da Vila da Conceição, sentido da Miquelina. Quando chove, os moradores não conseguem trafegar e cada vez mais a chuva vai devastando o caminho e os moradores correm o risco de entrar água em suas casas. Salientando que o requerimento tem um arquivo digital, um arquivo de fotos da área. Vai fazer a justificativa? Colegas vereadores, presidente, inclusive eu e o companheiro vereador Daniel, a gente já tem vários requerimentos aqui nessa casa a respeito dessa ponte. Também foi um pedido também de uma funcionária daqui da casa que mora depois dessa ponte e quando está no período de chuva, às vezes ela não consegue passar porque alaga e fica intransitável. A gente já tentou fazer, eu e o companheiro, creio que a gente já levou umas bueiras para lá, mas foi preciso fazer outro serviço em outra área também que estava precisando. Mas a gente pede encarecidamente que a prefeita também veja essa parte, porque é uma área, companheiro Edson, que dá acesso à Miquelina, é uma cacimba que o pessoal às vezes não, trabalha e vive dela. Tem um rapaz que ele vai pegar água para os moradores e precisa estar passando todos os dias ali naquela ponte. E desde já agradeço a todos. Presidente, Com a palavra. eu gostaria de pedir ao vereador para fazer parte do requerimento e gostaria de endossar ainda as palavras do vereador, onde desde 2017 se vem solicitando ao Executivo a necessidade de construção dessa ponte. Se for revisar os requerimentos dessa casa, e são inúmeros, diante da demanda que se tem da população, que é um bairro longevo, um bairro de longa data, onde as pessoas trafegam constantemente na área. Infelizmente, desde 2017 até agora, independente de quem esteja no poder do Executivo, tem que ter a responsabilidade de atender a população que precisa sim ser atendido para que eles possam ter acessibilidade aos seus espaços. Com a palavra, vereador Daniel. Gostaria de fazer parte desse requerimento, porque, inclusive, feito o vereador Marcelo, nós dois tentamos fazer essa ponte, inclusive pedimos ao Executivo os canos. Foi 2 canos para lá, mas faltou mais cano mais fino para pegar o esgoto que vem da rua. Quando a gente tentou fazer, retiraram os canos de lá de novo. Aí houve uma pausa nessa ponte lá. Inclusive, serve muito essa ponte, porque do outro lado da ponte, quando chove, o lameiro é demais, o povo não consegue pegar água, se consegue é de carro de mão. E era pulso, porque é muita lama mesmo. Em Pissarrano, e é um pedacinho pequeno, eu creio que o custo vai ser muito barato, não vai ser tão caro para o Executivo. Obrigado. Desde já agradeço a parte dos vereadores, até para a gente poder, Heron, passar com pissarro para colocar
na estrada, tem que ser feita a ponte para poder dar acesso aos carros. E a gente está precisando urgente para que resolva isso. Está pegando o inverno e realmente fica muito atoleiro. A gente precisa consertar essa ponte e pissarrar a estrada lá, que dá acesso a Uma parte é justamente aquilo que foi falado. A gente sabe que tem vários pontos que está crítico. Quando você tem um ponto específico que é baixo, porque aquela região ali é uma região baixa, a demanda é muito alta, então precisa ter um olhar mais efetivo e assertivo, porque às vezes as pessoas fazem e esquecem. Quando vai olhar, o problema já está muito maior. Então, queria fazer parte também do seu requerimento e parabéns. Coloco o requerimento número 023/2022, coloco mesmo para votação, quem aprovar, continue sentado, quem for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Na sequência, o requerimento é do vereador Edson Gessino da Silva, presidente dessa casa. O escopo do texto diz: requer a mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício à excelentíssima senhora prefeita Aline Gouveia, solicitando que seja colocado no engenho Quaresma uma lixeira grande para atender a comunidade, que são mais de 30 famílias. Esse é o requerimento de número 019/2022. O intuito desse requerimento é exatamente naquele engenho Quaresma, né? Eu estive falando com um dos moradores, que é como se ele fosse um líder comunitário, na verdade, ali, né, da comunidade. E ele me pediu, desde a semana passada, que fez esse apelo, inclusive mandou uma relação do número de todos os moradores ali, são mais de 31 familiares, e é de extrema importância, né, porque eles já tiveram a preocupação com o armazenamento do lixo, a coleta seletiva, e agora eles estão pedindo apenas o apoio de um coletor para que esse lixo seja depositado. Já que também a prefeitura, inclusive, ele falou com um dos diretores, com o nosso amigo Adamastor, conhecido como Chorão, já ficou de começar a fazer essa coleta. Porém, falta um coletor. Então eu venho fazer esse apelo e vou colocar o requerimento para votação. Tá. Sim. Em relação a esse coletor, eu peço para fazer parte desse requerimento. Inclusive, no ano passado, as pessoas lá da comunidade me pediram a mesma coisa. Então eu peço, e realmente é bom lembrar e reiterar, porque realmente aquela comunidade já pediu e eles estão interessados em contribuir com a coleta do lixo, evitando que esse lixo fique em suas propriedades. É muito importante isso. Obrigada. Com a palavra, vereador Marcelo. Gostaria também de fazer parte, presidente. Certo. E, se possível, também colocar ali na entrada de Ninho das Águas, porque os moradores que vêm ou vão para a rua já podem colocar seu lixo no cestinho e fazer uma coisa só. Presidente, Sim. é só para pedir para fazer parte do requerimento e ainda solicitar o cuidado da Secretaria de Obras quando for colocar esse coletor, porque, por exemplo, na entrada de Ninho das Águias, o que é que está acontecendo? O local onde as pessoas elas se resguardavam para pegar ônibus, estão colocando lixo. Então as pessoas não têm agora mais espaço para ficar lá debaixo do pé de árvore esperando o ônibus. Que isso não aconteça nessa localidade, que eles tenham cuidado de colocar o coletor e no local que não atrapalhe, né, as pessoas que vão pegar o transporte. Requerimento número 19/2022, eu coloco mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fica de pé. Aprovado por unanimidade. Na sequência, nós temos mais um requerimento do vereador Edson Gessino da Silva, de número 020/2022. O seu escopo requer a mesa, depois de ouvido o plenário na forma regimental,
que seja enviado ofício à excelentíssima prefeita, senhora Aline Gouveia, e à Secretaria de Obras, solicitando os serviços de limpeza do esgoto e a realização do saneamento do mesmo na rua Agamenon Magalhães, pois o esgoto se encontra a céu aberto com forte odor, com proliferação de mosquitos, pernilongos e ratos, podendo causar assim doenças. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragim, 2 de maio de 2022. Esse requerimento é um requerimento que eu já tinha feito aqui, eu acredito que no meu primeiro mandato. E houve alguns entraves na época, porque, na verdade, existia um projeto anterior que já estava como se tivesse sido executado. Então, mesmo assim, a gente, na gestão do ex-prefeito Jânio Gouveia, a gente conseguiu ainda refazer, pelo menos uma parte mais urgente, né? E venho aqui encarecidamente, porque é também a rua que eu moro, onde eu resido, onde eu sempre estou ali, e eu acho que não dá mais para a gente fazer, na verdade, ali, só uma pequena reforma nas galerias ou limpeza. Na verdade, ali o projeto ele tem que ser um projeto totalmente destinado para ali, com a retroescavadeira, para ganhar espaço, para fechar aquilo ali, porque estamos com uma parte do esgoto a céu aberto, período de chuva agora é o que dificulta mais também, aí são ratos, baratas. Então eu venho aqui mais uma vez encarecidamente pedir exatamente por diante desse requerimento, para que seja feita todo o serviço do esgoto ali da rua, eu sei que existe vários, do esgoto da Agamenon Magalhães. Então eu coloco o requerimento, sim, com a palavra. É só para pedir para fazer parte do requerimento. Tá bom, tá certo. Sim, presidente. Sim. Eu gostaria não só de pedir para fazer parte, mas também enaltecer a importância desse seu requerimento, uma vez que alguns moradores ali já têm sofrido. Sabe-se que a Prefeitura, a Secretaria de Obras, andou fazendo uma certa medida na parte de cima, né, ali perto da casa de Ana, que é costureira, mas a parte de baixo, como Heron bem falou, a parte baixa, devia-se ter uma atenção maior, né, de quem está à frente da secretaria, porque tende-se a encher e a encharcar e aí a prejudicar mais a parte baixa da cidade. Então, que seja requalificado, porque eu acredito que ali, se eu não me engano, é da época de Álvaro Melo. É verdade. E na época, houve uma época, acho que antes de 2029, depois buscamos, né, nos arquivos daqui dessa casa, inclusive esse projeto ele estava como se tivesse sido realizado, e na verdade não foi, né? Aí foi quando, a partir de 2009, quando eu entrei pela primeira vez aqui na Câmara, pedi, e o que nós conseguimos já aliviou bastante, né? Mas a gente sabe que o tempo vai passando, e a gente sabe que, na verdade, eu acho que uma obra ali com galerias só não é o suficiente. Eu acho que tem que ser algo mais intenso. A população vem aumentando e é de suma importância em caráter de urgência, eu posso assim dizer. Parabéns pelo requerimento. Muito obrigado. Obrigado. Mas com certeza também fará parte. O requerimento número 020/2022, eu coloco mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fica de pé. Aprovado por unanimidade. Próximo requerimento. Não tem. Agora verbal, eu gostaria de iniciar o requerimento verbal, são 2 apenas. Primeiro requerimento verbal vai direcionado à Secretaria de Obras para que eles coloquem um coletor, né, de lixo ali na entrada de Ninho das Águias, sentido Macaquinho. Como já falado anteriormente aqui na plenária, estão colocando lixo. Cláudio, a gente fez esse... Até eu pedi para o presidente se pudesse colocar junto do dele e se acrescentar na entrada de Ninho das Águias. Aí... Eu não sei se viria... Eu vou só acrescentar o texto. Tá. Aí pode colocar até no requerimento anterior. No sentido de retirar o lixo que está atrapalhando as pessoas a pegarem ônibus ali e, ao mesmo tempo, elas sem ter espaço para destinar o seu lixo. Isso tem alguns áudios de alguns moradores daquela localidade pedindo que esse espaço possa ser assistido urgentemente, né, porque as pessoas estão esperando o carro no sol.
Lá nós temos alguns pés de árvores que é onde estão destinando lixo, que não é o ideal. Lembrando que foi feito um requerimento nessa casa e aprovado já para colocar esse coletor naquela área. Na verdade, é uma reiteração. Essa casa no início do ano passado, na metade do ano passado, ela foi aprovado um requerimento encaminhado à Secretaria de Obras, mas infelizmente até agora a Secretaria de Obras não deu ouvido ao requerimento que foi encaminhado e as pessoas daquela localidade estão sofrendo com essa situação. Requerimento verbal de autoria de Cláudio e Roberto, eu coloco mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for o contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Próximo requerimento é relacionado à água, direcionado ao SAI. Nós sabemos que todo órgão público tem suas dificuldades. Nós já temos discutido isso há 2 mandatos seguidos, eu acho que até antes mesmo disso, né? Há mais de 10 anos tem se discutido a problemática do SAI, mas a gente só discute os problemas, a gente nunca consegue discutir a solução. É como se os problemas fossem a coisa mais pesada e nunca se tem um caminho necessário para se resolver, e quem continua sofrendo com isso é a população. O povo, por exemplo, não só aqui da cidade, mas lá do distrito de demarcação, tem sofrido um pouco com essa falta d'água. Os diversos bairros da cidade, por exemplo, tem água dia sim, dia não, às vezes 2, 3 dias sem água, e é uma aclamação da população que se resolva urgentemente isso. A população, ela paga os seus tributos, a gente não pode penalizar a maioria por uma minoria que não paga, e nós não podemos continuar dando desculpas de que o SAI não tem dinheiro, que o SAI não tem isso, não tem aquilo. Nós precisamos agir, encontrar uma solução. Esse requerimento também, eu gostaria de que fosse frisado a conversação que nós tivemos em Brasília com o deputado Túlio Gadelha, deputado federal, onde ele deixou à disposição o seu gabinete para recepcionar um projeto de lei para que pudéssemos ter um espaço, uma melhoria do abastecimento de água. O nosso grande problema é como vamos construir esse projeto, que na verdade isso é para o executivo, se não tem um levantamento do que é a realidade e do que se precisa, que é o mais importante. Para a gente relacionar e destinar recursos, a gente precisa saber para onde vai e o que é que vai ser usado. Então é super importante que nós possamos encaminhar, em sentido de urgência, uma necessidade de força-tarefa para estudar a real necessidade que o SAI tem e como nós podemos unir força para resolver esse problema. A gente só não pode dizer que é o cano que está estourando, que é o motor que está quebrando, que é o reservatório que está pequeno, porque a gente vai passar ano a ano falando isso e não se resolve. Todo mundo sabe o que é que precisa. A gente precisa fazer o levantamento de quando vai se precisar de recurso para fazer e onde vai buscar o recurso. A gente só não pode estar rodando em círculo, falando do mesmo problema sem solução. Porque esse é um problema já antigo, então a gente precisa encontrar a solução para isso. A gente só não pode deixar o povo continuar sofrendo. Senhor presidente, eu quero uma palavra. Antes de botar para a votação, com a palavra o vereador Amário Vieira. Senhor presidente, novos colegas, plenário presente, a situação do SAI é difícil. E mais difícil ainda para quem precisa da água do SAI. A gente que vive andando nos bairros de Maragi, a gente vê muita gente reclamando com razão. Não é fácil você passar o dia todinho sem água. Tem dia que passar 2, 3 dias sem água. A gente está parecendo que mora na cidade do Sertão. Que lá é o seguinte, lá é diferente. Lá falta água porque não chove, né? E aqui falta água porque chove. É diferente disso. E a gente tem que tomar, Claudinho, como você falou, tem uma posição, sempre eu vim aqui falando aqui nessa casa, uma posição séria com a respeito do SAI. Porque não pode continuar feito está, não. Tá certo? É uma água de má qualidade, a água não é boa, tá certo? Pode trazer doenças aos nossos moradores, tá certo? É verdade, tem que ser dita. Aqui a gente não está aqui para embutir nada, não. Tá certo? A gente tem que trabalhar em grupo, a gente tem que se unir, poder legislativo e poder executivo, para ir atrás de recursos, para que faça o mais rápido possível essa obra do SAI no município de Maragi. Eu não aceito de jeito nenhum, é inaceitável. Da cidade de Maragi, que é rodeada de água, uma cidade que abastece Gravatá, Xangrande, Pombos,
e o povo da nossa cidade sofrendo. Tá certo? Se o SAAI não tem condição de arcar, se a gente não tem condição de ajeitar, vamos ver o que pode fazer. Agora não pode continuar feito tá. Tá certo? Bairro, tem casa que passa 4 dias sem chegar água. Tá certo? Isso é inaceitável, meu Maraji. A Maraji é uma cidade que não pode fazer isso. Tá certo? Eu acho que a gente tem que se unir força, para que o mais rápido possível a gente consiga resolver esse problema de água do SAAI. Certo? Eu quero fazer parte do seu requerimento, louvar o seu requerimento, que eu já ia fazer também, você fez, você louvar o seu requerimento e ter certeza que todos os colegas nossos vai fazer parte do seu requerimento. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Maria Soares. Eu peço para fazer parte do seu requerimento, Cláudio. Inclusive, eu procurei saber o motivo da falta d'água. Fui informada que a vazão diminuiu, que está chegando nos reservatórios diminuiu. E, assim, as pessoas, os responsáveis não encontraram ainda o problema. Porque pode ter algum vazamento, mas que esteja embaixo do solo. Aí eles não detectaram ainda. E até resíduo está vindo, o resíduo da tubulação está vindo e fica, ele baixa no reservatório e fica. As pessoas tiveram que tirar uma certa quantidade de resíduos da tubulação, que vem para o reservatório. Então, que se busque um meio, como o companheiro falou, e que seja dada uma solução, porque a população realmente está sofrendo por falta de água. Obrigada. Com a palavra, vereador Oséias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros, caros colegas, ouvintes das redes sociais. Quero pedir ao companheiro Claudinho para fazer parte também desse requerimento, porque a gente vê que essa falta de água não é de hoje. Essa falta de água é uma doença antiga, mas que agora, nesse governo agora, agravou, por sorte, agravou mais. E o que a gente escuta na cidade aí hoje a bronca é água. A gente mora numa cidade totalmente uma ilha e água não existe água. E nenhuma solução até hoje não foi tomada. Eu já ouvi esse discurso aqui várias vezes. Todo mundo já bateu essa tecla, todos os vereadores aqui já falou sobre isso aí. E nada foi tomado, nenhuma providência foi tomada ainda. E eu acho que precisa ser tomado de verdade. A gente tem que ir para cima e tentar uma solução para essa doença que é a falta d'água. E como o companheiro Claudinho falou, a equipe, os novos vereadores, teve no gabinete do deputado Túlio, e ele se pronunciou que tem condições de botar uma emenda para, como a gente falou, um projeto para que seja não solucionada essa questão da água, mas que a gente possa transformar numa ajuda para essa questão da água. Agora tem que ter um foco da situação, um planejamento, como falou o companheiro, para saber em que a gente vai usar, como é que vai usar. Eu acredito que o Executivo tem condições também de ir em busca com os seus deputados. Tive com ele no gabinete do deputado, com a companheira Júlia, e o deputado falou que emenda tem dinheiro para as prefeituras, agora precisa se buscar. E acho que o governo está indo em busca, se for, consegue. Obrigado. Continua facultada a palavra. Vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, também, companheiro Cláudio, eu gostaria de fazer parte do seu requerimento, uma vez que a gente tem que procurar resolver os problemas de nossa cidade. Por sorte, a gente teve essa semana em Brasília, e junto com os vereadores, a gente procurou o deputado federal Túlio Gadelha, e ele se pronunciou de ajudar a Maraji com a emenda. Emenda essa que o companheiro Heron falou que podia chegar até, eu estava presente, até R$1 milhão. Eu acho que chegou a hora da gente rever esse problema do SAAI, junto com o executivo, junto com o diretor do SAAI, a gente procurar elaborar um projeto que seja destinado, até a gente já conversou isso lá no gabinete com o deputado, seja destinado para o SAAI, para resolver esse problema, porque
muita crítica para uma cidade que tem água aos 4 cantos. E eu sei do trabalho do diretor do SAAI, porque ele posta nas redes sociais os problemas, tentando resolver, mas está longe. A solução é a gente já deu um passo de correr atrás. Vamos pedir para a gente se reunir com ele para ver esse projeto, para a gente caminhar para o deputado, para ele mandar para aqui, para a nossa cidade, para acabar de vez com esse problema da água. E desde já eu quero fazer parte do seu requerimento. Continua facultada a palavra, com a palavra vereador José Aron. Já que a discussão está posta, o assunto é um assunto complexo, a gente precisa se posicionar também. Esse problema que até Maria citou... O vereador, para não atrapalhar o seu raciocínio, eu só iria pedir o seguinte, eu vou colocar ele e você em seguida, após Melhor. Você vai dar continuidade à sua fala, pode ser? Pode ser. Tá bom. O requerimento verbal do vereador Cláudio Roberto, de autoria de Cláudio Roberto, e com participação de todos os vereadores, eu coloco para votação, quem aprovar continue sentado, quem for contrário fica de pé. Aprovado por unanimidade. Vereador, obrigado pela parte, me desculpe, mas pode dar continuidade à sua fala. Muito obrigado, senhor presidente. Como eu falei, como a discussão está posta, a gente precisa debater e expor o nosso posicionamento sobre o assunto. Quando Maria falou que tinha um lugar que tinha o estouro, esse estouro, eu não sei se é o único, mas, de fato, no sábado, assim que a gente chegou, que eu fui na casa da minha mãe, na frente da casa da minha mãe, Ivandro encontrou esse estouro. E aí, ele ainda está aberto lá, porque o problema é muito complexo e não é fácil. Um cano de lá, eu acho que é um cano de 400, é o cano de ferro mesmo. Se você for olhar o cano acho que é da época dos dinossauros. O que eu quero dizer com isso é que o sistema hidráulico, ele é muito, muito antigo. Bota antigo nisso. Só que quando eu digo que ele é antigo, eu não estou dizendo que o diretor do SAAI ele é incompetente. Não. Eu acho que Deus colocou ele no lugar certo. Assim como algumas pessoas, por exemplo, que têm muita responsabilidade com cada pasta. E eu vejo que ele é altamente qualificado no setor. Preocupadíssimo, eu estava lá vendo a situação. Passei, acho que meia hora, uma hora lá. Ele colocou uma abraçadeira. Logo depois que eu saí, quando foi à tarde, que eu passei, mais em cima, teve que cortar e colocar um outro pedaço maior. Ou seja, quando você coloca a presilha, você prende ela, geralmente a pressão é maior, ou em cima, ou em algum lugar que está mais sensível. Então, a gente toca no assunto, é um problema complexo para uma solução onde? E aí a gente pode ir lá para Brasília. O que é que a gente foi fazer? Foi atrás de solução. A gente conseguiu conversar, ter o contato com o deputado federal Túlio Gadelha, aonde o mesmo se dispôs e até deu uma dica para a gente para participar das emendas participativas, que aí é como se fosse um concurso onde você mobiliza as pessoas, você faz um projeto e o mais importante que for para a cidade ou as cidades é contemplado e ganha. Quem sabe com o nosso, e aí vem, eu cito Cláudio, vereador Cláudio Roberto, como é que seria feito esse projeto. E aí a gente vem e precisa de quem? Precisa da prefeita, precisa do diretor, com as necessidades que eles, que são executivos, que conhecem mais do que a gente. Então, eu reconheço que o problema é muito sério, complexo, ao extremo, assim como outras áreas, como a gente foi lá e estudou sobre as previdências municipais. Então, é um assunto muito delicado. E cada governo que vai passar, se não resolver esse problema vai só potencializar. Então, é uma discussão muito boa. Tem pessoas que vão gostar da desgraça, mas tem pessoas que querem ajudar. Então,
Eu apoio muito Ivandro. Conheço ele há pouco tempo, mas admiro o profissionalismo dele, principalmente na área de bomba, que ele ajuda muito e dá o serviço dele gratuito. Só isso, senhor presidente. Com o encerramento da fala de José Heron, eu vou só... Encerramos, né, a parte de requerimentos. Ah, Júlia, tem um? Senhor presidente, gostaria de me pronunciar sobre o caso. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, ao que nos acompanham através das redes sociais. É sabido que em algumas sessões nesta casa, nós solicitamos algumas informações ao diretor do SAAI. A minha pessoa, o meu gabinete, enviou várias solicitações de requerimento, ofícios, e até o momento não me foi respondido nada. Encaminhei ao Ministério Público, porque é assim que eu faço. Com relação, vou voltar um pouco lá atrás, à lixeira, lá do pessoal de Quaresma, de Ninho das Águias, eu sugiro esta casa convocar uma unidade de moradores e procurar o Ministério Público do nosso município. Foi assim que eu fiz, para que pudesse coletar o lixo, não só da fazenda onde eu moro, mas também de Jaguarana, de Itapuia e dos sítios ali vizinhos. Então, pelo que eu estou vendo nessa gestão, o único caminho é procurar realmente a lei para que chegue alguma informação aqui a esta casa, porque respeito aos vereadores, eu posso dizer, talvez, ao meu gabinete, não estão que subia em palanque e dizia que a partir do momento que ele fosse eleito, cidadão nenhum de Amaragi, ou pelo menos da localidade do bairro Alice Batista e Recanto dos Pássaros, não pagaria água. Isso é fato, isso aconteceu. E aí, o sistema já está ultrapassado. A inadimplência, um absurdo. E aí, quem paga em dia, quem passa o dia todo trabalhando no seu comércio, no campo, quando chega em casa, quer tomar um banho de chuveiro, quer descansar, quer botar o almoço no fogo para o outro dia, lavar sua roupa à noite e não está tendo água na torneira. É preciso que encontre-se uma alternativa urgente, uma medida urgente. E aí a gente falou aqui, os companheiros falaram muito bem do deputado federal Túlio Gadelha, né, do estado de Pernambuco, onde nos recebeu muito bem, como já foi dito aqui, mas eu desconheço se Túlio Gadelha tem voto na cidade de Amaragi. Ele pode passar a ter, porque eu admirei e admiro já, não é de agora, o trabalho dele. Mas é preciso que cada um de nós, vereadores, inclusive a prefeita do município, possa ir em busca de recurso destinado ao SAAI dos deputados que têm voto na cidade de Amaragi, seja ele de qual partido, seja ele de situação, de oposição, de grupos aleatórios que se apoie, que se aprove, mas é preciso se dar as mãos e ir atrás. Agora, antes que isso aconteça, porque a gente sabe que tem o período para que a gente possa captar o recurso, a emenda, precisa de projeto, precisa ser aprovado, precisa ter uma equipe técnica competente, destinada, eu acredito que até do governo do Estado, e aí foi uma das solicitações também que foi feita ao atual governador do nosso Estado, Paulo Câmara, e mais uma vez ele falhou, né? Todas as vezes que a gente procurava alguma alternativa, eu acho que o vereador Cláudio lembra, ele sempre indicava a Compesa para o nosso município. E não é isso que a gente quer. Mas aí eu me preocupo um pouco, né? A gente sabe que a falta d'água, o que aconteceu no município de Amaragi, por mais que não esteja tendo a divulgação propriamente dita da Prefeitura de Amaragi, porque deveria ter respeito aos cidadãos, colocar uma nota, não só em rede social, porque por mais hoje que a internet esteja dominando, tem pessoas que não conseguem ter acesso, né, que não conseguem ter Wi-Fi.
E aí um carro de som, utilizar a rádio comunitária do município para que possa comunicar o motivo real da falta d'água. Eu acho que é de suma importância essa divulgação maior. E aí a gente sabe que o que aconteceu foi, eu posso dizer que um casamento, né? A rede de captação da água bruta, que não é tratada, juntou através de um vazamento na tubulação da água tratada. E aí, quando libera a água de madrugada, a água não chega de boa qualidade. E isso é outro agravante. É um agravante na saúde do nosso município, porque a gente sabe que tem pessoas que ingerem essa água bruta e que adoecem. Crianças, idosos e por aí vai. Então, precisamos realmente ter um olhar mais direcionado a esse abastecimento de água do município. E só para encerrar, uma das coisas que eu fiquei sem entender, e também solicitei informação, mas até agora não me foi respondido, lá no espaço do SAAI, a gente sabe que ele está totalmente sucateado, como Heron disse, os canos parecem mais uns dinossauros, né, tão antigo, tudo troncho, o ferrugem comendo, mas, em vez de ampliar, de utilizar o espaço do SAAI para ampliar com filtros, com rede de abastecimento, foi mais uma vez delimitado lá um espaço para que fosse locado aquela área para botar uma antena de TV. Não que a antena de TV digital não seja importante, é de suma importância. Inclusive, a gente tem também tratado algumas situações aqui que fala das pessoas que ainda não têm a condição de fazer a portabilidade para a TV digital, né? E eu fico me perguntando, por que não utilizar aquele espaço para ampliar o sistema de abastecimento? Hoje o SAAI paga aluguel. Foi transferido de lá. O escritório do SAAI, onde todo amaragiense conhece, no bairro do Alto do Cruzeiro, ele praticamente não existe. Todo mundo sabe que mudou o escritório de local. Então, se a unidade já está sucateada, se não tem dinheiro para nada, então vamos otimizar. Por que tirar do local que sempre foi do SAAI? Por que ceder ali para mais uma antena e não utilizar a própria terra do SAAI, o próprio espaço, para ampliar o abastecimento de água do nosso município? Então, eu solicito que as respostas que eu solicitei me sejam enviadas para que possa evitar, como é que eu posso dizer, que o Ministério Público tenha que notificar, porque fica até uma forma um pouco deselegante, uma vez que conhece a lei do município e sabe que a gente que é vereador tem autonomia para solicitar e a resposta dentro de um prazo de 15 dias. Então, eu fico no aguardo e é preciso urgentemente a gente erguer as mãos, dar as mãos e ir em busca de dinheiro para poder melhorar o abastecimento de água do nosso município. Muito obrigada. Encerrando os requerimentos do dia, vamos abrir espaço agora na tribuna livre para que cada vereador possa fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Cláudio Roberto. Queria iniciar as minhas palavras, primeiro agradecendo ao presidente pela atenção que nos foi dada nesse congresso, na verdade nessa marcha de prefeitos, né? Nós nessa marcha percebemos quão é necessário unir forças executivo e legislativo. Como percebemos, existe uma partilha de recursos muito distante do que o município precisa. Na prática, os municípios eles executam o serviço, mas recebem muito pouco por aquilo. E essa é a dificuldade que os municípios eles têm de prestar um bom serviço público. O que é mais agravante é que quem recebe mais dinheiro é que menos serviço presta. Na prática, a União, por exemplo, fica com quase 70% dos recursos. E esses recursos, eles são simplesmente ou apenas para que a União repasse para o município a sua parte e repasse para os estados. O restante fica lá com a União, que repassa de diversas formas como eles querem, através de projetos, através de emendas parlamentares, que é um absurdo.
né? Como vimos na marcha, muitos projetos eles são empurrados de goela abaixo nos municípios, onerando os municípios nas suas atividades, dificultando os municípios, produzindo inclusive dívidas para os municípios, e dessa forma faz com que os municípios deixem sim de prestar um bom serviço na educação, na saúde, no transporte, no saneamento básico e em outras situações. Isso é um dificultador que nós percebemos na marcha, que precisa ser resolvido, mas que não vai ser resolvido nem tão cedo. Um fator importante que nos desperta para analisar como nós estamos no nosso município, né, o que nós precisamos fazer. Quais são as prioridades que nós devemos dar? Uma das coisas que eu escutei muito e prezei muito na marcha foi a necessidade de democratizar a discussão do serviço público. Eu não posso me achar autossuficiente para fazer as coisas sozinho, porque eu imagino que estudei universidade, estudei numa faculdade, fiz um curso técnico, ou porque eu tenho 60, 70 anos, e imagino que as minhas ideias são as mais importantes do que as outras pessoas. Nós devemos ter consciência que no serviço público, conforme destacou bem em várias conversas na marcha, nós dependemos do coletivo para a coisa dar certo. Quando a gente faz as coisas dentro de gabinete, ou a gente impõe as nossas ideias pessoais e individuais, normalmente a tendência é dar errado. E aí vários exemplos de vários prefeitos, nosso amigo Pipão tem uma habilidade muito grande de conhecimento, né? Conheceu o prefeito lá de Mato Grosso, de várias localidades, e essa particularidade é importante para entendermos como é que evolui esses municípios e porque o nosso município ainda está engatinhando. Isso é um fato. Esses indicativos servem para nós entendermos que nós precisamos agir, colocar fatos novos, diferentes no nosso município, e não sempre as mesmas coisas do que já se tem, apenas melhorá-la. Nós temos aí um quantitativo de jovens enorme no nosso município, clamando por situações diferentes e novas. Eu estou dizendo clamando porque uma grande parte desses jovens estão tendo depressão, isso é uma coisa muito séria. E as pessoas estão pouco ligando para isso, isso é um fato. As pessoas estão pouco se lixando para que os jovens estão se sentindo. Normalmente as pessoas só passam a ligar quando um jovem desse, infelizmente, perde a sua vida. E nós não podemos esperar que isso aconteça. Isso tudo são fatos dentro de um contexto social que está acontecendo. E aí, é claro que não é a particularidade do nosso município, porque é uma conjuntura a nível de país. Desse contexto, eu gostaria de aproveitar esse espaço para pedir encarecidamente à Secretaria de Educação e à Secretaria de Saúde, e aí, embora não seja requerimento, aqueles que nos escutam aqui e que têm autoridade dentro de suas pastas, que façam um diagnóstico urgente desses jovens no nosso município. Nós não podemos esperar que morra alguém para poder fazer isso. Não vamos fechar a porta depois de roubado. Essa casa já fez uma abordagem sobre esse assunto, não foi dado seu ouvido sobre. E nós sabemos que na educação existe uma necessidade de você ter uma equipe multidisciplinar, e dentro dessa equipe você precisa ter um psicólogo, você precisa ter um assistente social, você precisa ter monitores que acompanhem. Talvez falte uma proximidade maior e escutar mais os alunos. Falta as pessoas reconhecer que o problema não está tão distante, mas tão perto da gente. E é importante que se entenda quais são os sintomas dessa situação e haja, procure agir, para que possamos resolver um problema imediato que está à nossa vista. Esse problema não vai ser resolvido com dinheiro, mas vai ser resolvido com atenção, com profissionais que cumpram o seu papel. E essa marcha civil para mostrar que nós, enquanto legisladores, temos a responsabilidade, como essa casa sempre tem feito, de alertar, como nós estamos dando mais um alerta. O papel do legislativo é fiscalizar o executivo e ajudar indicando soluções. Cabe, claro, ao executivo ter o cuidado necessário, a empatia necessária de escutar o legislativo e não esperar que o pior aconteça. Então nós esperamos que sejamos escutados, porque ouvir entra no ouvido e sai pelo outro. Escutar, as coisas ficam na mente e as pessoas agem para solucionar os problemas. A gente
está farto de as pessoas só ouvirem e não escutarem. A população está farta das pessoas só falarem e não agirem. E nós precisamos de ação. E aí nós pedimos mais uma vez encarecidamente que as secretarias de Educação e de Saúde façam o seu papel enquanto ainda é tempo. Continua facultada a palavra. Com a palavra, vereador Daniel. Aproveitando a oportunidade para parabenizar todos os trabalhadores, que ontem foi o Dia do Trabalhador, aqueles que trabalham na zona rural, os comerciários, professores e outros trabalhadores. Parabéns pelo seu dia. Obrigado. Continua facultada a palavra. Com a palavra, a vereadora Maria José Soares. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais esse momento e também parabenizar e agradecer ao presidente que durante o evento nos deu a maior atenção e outra coisa também, a todos os vereadores, porque realmente foi uma família ali. Cada um cuidando do outro com o maior carinho, preocupação. Tudo isso foi muito bom estar com vocês. E também quero parabenizar todos os trabalhadores. Toda a profissão tem a sua importância e é essencial para todos nós. Parabéns a todos, que Deus continue abençoando a todos vocês e as suas famílias. E continuem nos seus trabalhos com dedicação, com amor, com dignidade, que é isso que vai. Não importa a profissão, o importante é a importância do seu trabalho. Parabéns a todos. E também parabéns ao irmão Van pela organização da festa de ontem, que foi muito bonito lá em Rinoceronte. A comunidade também muito unida. E assim só pôde acontecer por conta da participação de todos. Parabéns ao irmão Van e a toda a comunidade. E obrigada. Que Deus continue nos abençoando a todos nós. Continua facultada a palavra. Com a palavra, a vereadora Júlia. Senhor presidente, eu gostaria, antes de encerrar minhas palavras na tribuna livre, solicitar da Secretaria de Obras que veja as bueiras do nosso município, principalmente da 15 de novembro. A gente tem conhecimento de que as bueiras estão entupidas, e aí as fortes chuvas que tem tido no nosso município têm ocasionado vários transtornos aos moradores, fazendo com que a água transborde e entre até nas casas dos moradores. Então, eu peço que seja visto essa situação. Também eu gostaria de, mais uma vez, solicitar, né, em caráter de humanidade, eu posso dizer, a questão de medicamentos que ainda está faltando no nosso município. A demanda de pessoas que têm me procurado, reclamando da falta de abastecimento de medicamento de saúde, de farmácia básica. Heron tem mais competência, propriedade das palavras para falar. Mas a gente sabe que tem faltado e que é obrigação do município arcar o mínimo possível com medicamentos da farmácia básica. Também eu gostaria de pedir encarecidamente à Defesa Civil do nosso município. Soube que houve uma mudança, né? Fizeram uma troca, o que era diretor do transporte, dando aquele problema todo, trocaram, Diego era da Defesa Civil, colocaram agora para o transporte, não sei se é o Júnior Campos que está à frente da Defesa Civil do nosso município, mas fazer um alerta. A gente sabe que a gente está tendo muitas chuvas ultimamente, né? E a APAC vem fazendo as alertas. Então, para que a Defesa Civil do nosso município possa fazer um estudo, um mapeamento, para que não deixe para agir somente se Deus o livre vier a acontecer algum transtorno maior. Gostaria de parabenizar a todos os trabalhadores do nosso município, dizer que o trabalho dignifica a pessoa, o ser humano, e é através do suor de cada dia que a gente consegue fazer os anseios da nossa casa, da nossa mesa, trazendo o alimento de cada dia. Gostaria também de parabenizar a presidência desta casa, em nome da pessoa de Edson, dizer que de outras vezes já estive em Brasília, mas dessa vez foi diferente, como Maria bem ressaltou, a gente pôde ver e sentir a diferença de realmente
como um líder faz, como eu falei no grupo desta casa. Realmente, o presidente desta casa, independente de partido, ele sabe tratar, sabe acolher e sabe valorizar o município de Amaragi lá fora. Isso é muito importante. Também agradeço aos demais companheiros que cuidaram de mim e de Maria. Não foi, Maria? Parecia duas menininhas e os meninos lá tomando conta. Mas isso é importante. A gente, quando sai da nossa cidade em busca de recursos, em busca de conhecimento, a gente tem que deixar o lado partidário aqui na cidade e entender que Amaragi é como um todo, é uma família e o que importa é a cidade de Amaragi. Se a gente consegue captar recursos com os deputados, como nós fomos em vários gabinetes lá, de quem votou, de quem não votou, de quem pode votar, a gente entende que Amaragi é quem ganha com isso. Então, também gostaria de agradecer por toda a atenção, a prefeita de Primavera, não posso esquecer, né, Pimpão? O prefeito Diogo Alexandre, também da cidade de Xangrande, por toda a atenção conosco aqui da cidade de Amaragi. E também aproveitar a oportunidade, no próximo domingo já é Dia das Mães, desejar a todas as mães amaragienses um feliz dia e que Deus continue abençoando cada uma de nós. No mais, eu gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade e dizer que os trabalhos só estão iniciando e que a demanda está grande no município, mas a gente está aqui para tentar fazer o correto, o justo e dar o melhor da gente cada dia. Muito obrigada a todos. Boa noite. Continua a facultada a palavra. Com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, aproveitar a tribuna livre para também agradecer. Quero primeiro começar parabenizando ao senhor pela maneira que vem conduzindo essa casa. Hoje a gente está começando uma sessão com plenário climatizado, que isso aqui a gente pode até estender a reunião hoje sem problema nenhum, está sentindo muito calor, que aqui era um calor muito grande. Parabéns pela competência e pelo trabalho que vem fazendo. E também quero parabenizar o meu amigo, companheiro Jó, ali da subida do Camarão, que fez aniversário ontem. Eu tive a honra, o prazer de estar lá junto com ele, presente. Passei o dia com ele ontem. Parabéns, Jó. Deus dê muitos anos de vida a você. E quero desejar um feliz Dia dos Trabalhadores, em especial ao trabalhador do campo e ao agricultor. Trabalhador do campo, esse que sai de 3h30 da manhã e chega às 5, 6 horas da noite para trazer o pão para sua mesa. Esses trabalhadores merecem todo o respeito. E é um dia especial que eles têm para comemorar. Quero dizer a cada vereador aqui pela competência de estar junto lá em Brasília, buscando melhoras para Amaragi, buscando aprender mais, que nem o companheiro Cláudio falou, que tem vários motivos de captar recursos para o município. Vou dar um exemplo aqui. Você faz uma compra aqui no município num cartão, esse dinheiro deveria ficar o imposto no município, mas pela lei que foi criada antes, independente se comprar aqui em qualquer comércio, se for no cartão, o imposto vai direcionado à empresa que é instalada em São Paulo. E os deputados federais estão procurando mudar essa lei para que onde compre qualquer coisa que seja destinada ao município que está sendo utilizado a compra. E quero desejar uma boa noite a você também, Roberta, por estar lá junto com a gente em Brasília. Uma pessoa muito querida, por estar andando junto com a gente, muito amigo, muito parceiro. Gostei muito de passear, andar junto com vocês lá em Brasília. E desejar uma boa noite a todos aqui. Continua a facultada a palavra, com a palavra o vereador Mário Vieira. Senhor presidente, eu não poderia deixar de parabenizar todos os trabalhadores do nosso município,
que participaram ontem das festas do nosso município. E também eu não poderia deixar de parabenizar a grande torcida Alvirrubra, que foi campeão mais uma vez, bicampeão pernambucano. A vocês, torcedores do Náutico, parabéns, e que para o ano vamos ser campeão de novo em cima do esporte. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Heron. Eu gostaria também, antes de passar a palavra para o nosso vice-presidente, José Heron, para ele fazer, que ele faz parte da chapa da UVP como representante jovem, né? Isso. E a nossa ida também a Brasília foi muito proveitosa. E tivemos um encontro através dele. Eu quero só pedir para que ele está mais por dentro, porque ele quem articulou a nossa visita ao gabinete de Túlio Gadelha, né? Isso. E a partir daí que começaram a surgir exatamente as novas ideias. Então, está facultada a palavra, vereador. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a você que está em casa, que eu esqueci de cumprimentar você, como toda reunião eu faço. Parabenizar também todos os trabalhadores. E aí, voltar aqui ao nosso tema, que é o que o nosso presidente falou. Primeiro, presidente, é muito bom. É a primeira vez que eu fui a Brasília, fui como vereador no momento, tomara que vá mais vezes. No momento, acho que dia 26, acho que na terça-feira, se eu não me engano, foi quando a gente começou a articular essa questão. Todos os vereadores muito unidos. Então, quando tudo está indo bem, não tem como dar errado, está tudo certo. E aí a gente, primeiro, houve uma preliminar sobre a questão dessa conversa, dessas ideias e de apresentar o nosso município. O mesmo me mostrou, Júlia, que teve 31 votos aqui em Maragi. Fiquei surpreso, porque ninguém nunca falou, mas aí ele teve na época. Mas aí a parte interessante é que quando a gente sai daqui, a gente sai, primeiro, na minha cabeça, foi buscar conhecimento. E o que vim de lucro, está tudo certo. E aí a gente viu e percebeu que dava para ir em busca de outras coisas. A gente conseguiu falar com o Túlio em relação a isso, foi todo mundo, deu tudo certo, e agora a gente vai para o próximo passo, que é idealizar o projeto, ver como é que a gente pode ganhar essa emenda, que é até R$1 milhão. Falamos também, na ocasião, sobre o PL dos enfermeiros, o nosso presidente reforçou. Falamos também com o André de Paula, foi esses assuntos também, sobre a enfermagem, e também um assunto muito interessante, os precatórios. Então, a gente foi reivindicar, na verdade, a gente foi oportunizar, a gente foi criar pontes e trazer alguma novidade para vocês. E aí, nesse congresso, nós tivemos alguns temas de discussões e que todos aqui aprenderam um pouco. Quando você, cidadão, pede que a sua Câmara, os seus vereadores tenham mais efetividade, congressos faz parte dessa educação, principalmente nas nossas áreas. E aí a gente viu lá, piso do magistério, a gente viu os desafios na assistência social, nós vimos os avanços na lei de improbidade, cidades do futuro, instalação de conselhos, que isso é um dos projetos que eu idealizei aqui, e vou colocar ainda em pauta, fórum de vereadores, saúde, pós-pandemia, tivemos esses debates, gestão urbana, saneamento, que é aquilo que a gente está aqui sempre em discussão, e é super interessante, habitação, o censo de 2022, previdência municipal. Esse assunto é terrível, chega a dar vontade de chorar. E as emendas impositivas. Quando você diz assim, mas o vereador não faz nada, essa emenda impositiva talvez é um dos maiores assuntos que a gente precisa debater aqui nessa casa, para ajudar
não é complicar, é ajudar a sociedade. Ver onde tem a maior necessidade de recurso. E aí a gente vai e atua. Teve, entre outros temas. E do que é que eu vi de lá, o que é que eu discuti, o que é que eu vi como projeto para idealizar? Casa dos Conselhos, como eu falei para vocês. Aí vem a questão de Júlia, que Júlia falou sobre medicamentos. Programas de medicamento solidário, onde você pode doar e ajudar a gestão nessa área de atuação. Centro Tecnológico, vi lá e conversei com os nossos colegas parlamentares da Frente Jovem. O Centro de TI. Hoje em dia, na pandemia, muitos jovens estão trabalhando em casa, como programadores, por exemplo. E aí é uma área que vamos dizer que seja um custo-benefício muito legal. É 3 computadores, capacita os jovens. Tem pessoas aqui em Amaragi que quer trabalhar sem ganhar nada, isso é que é o interessante, porque aí dá um início e depois a gente consegue, e é um ciclo vicioso, tomara que seja. E uma possível emenda que é aquilo que eu notei aqui, para o SAAI, e aí todos os vereadores indicaram, a grande maioria, que a maior necessidade é um sistema hidráulico da nossa cidade. Falamos de Túlio Gadela, falamos de André de Paula e falamos de um cara que lá também, quando a gente foi para o almoço, debatemos e conversamos com ele, Guilherme Uchoa Júnior. Foi um cara que a gente já recebeu algumas emendas dele e eu preciso pontuar aqui o quanto ele foi sincero e foi legal com nós parlamentares que até então estavam no momento. Então, pessoal, isso é uma prestação de contas mínima para vocês entenderem que a necessidade de qualificar também, da gente se qualificar. Ninguém aqui quer o mal de Amaragi, eu vejo isso, então a gente vai atrás. Existem alguns temas políticos que aí vai para o embate, que a gente briga, mas isso é outra coisa. Agora, o futuro de Amaragi, eu tenho certeza que todos aqui estão trabalhando em prol de Amaragi. Muito obrigado, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Com a palavra o vereador Oséias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Boa noite, ouvinte das redes sociais. Eu quero só fazer um agradecimento, presidente. De início, agradecer a Vossa Excelência pelo apoio, pela força, pela dedicação, como falou os companheiros aqui. Você é muito dedicado com seus companheiros. E quero também agradecer e parabenizar os trabalhadores do nosso município pelo seu dia de ontem. E quero também parabenizar os organizadores do evento que teve lá em Devaneio ontem, que foi um baita de um evento. Muita gente feliz, satisfeito pelo evento. E também deixando de agradecer o amigo e companheiro Araújo pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu patrocínio com a festa do Dia dos Trabalhadores. Enfim, quero agradecer a todos os trabalhadores, de preferência de todos e todos de Amaragi. E muito obrigado. Continua facultada a palavra. Já Daniel, por favor. Só uma palavrinha aqui. Só uma solicitação ao secretário de obra que mais um técnico lá na antena analógica, que as pessoas carentes já faz uns 60 dias que estão sem sinal da TV. Só lembrando a ele que ele demanda de uma pessoa competente para dar uma passadinha lá. Obrigado. Ok, vamos encaminhar. Dando continuidade, eu quero agradecer a Deus, né, primeiramente, por tudo que Ele vem conduzindo, né, não só na minha vida, como na vida de todos vocês, dos nossos amigos, dos amaragienses, todos que nos acompanham, com certeza. Esse tema do SAAI, né, ele é muito debatido, a gente sabe que é um problema que vem se estendendo por muitos anos, mas eu acho que começou agora, eu acho que cada um tem o seu interesse de dar o pontapé inicial e realmente partir para que possamos chegar, o objetivo é o mesmo, mas para que a gente possa para que nós possamos chegar a um denominador comum, né? Eu acho que esse aí é o
à vontade, sem dúvida nenhuma. Eu tive hoje, por incrível que pareça, quando eu ia saindo da minha casa, o diretor do SAAI, ele estava lá do lado da minha casa, coordenando, que eu quero até mandar um abraço para ele, um cara altamente competente, um cara que bota a mão na massa. E como todo gestor também tem suas dificuldades, a gente sabe disso, né? A gente sabe da situação do SAAI, que não é das melhores, mas a gente já falou aqui sobre isso, sugeriu, talvez algum tipo de financiamento via autarquia, que é o SAAI, e a gente sabe que é uma situação delicada e também muito cara para que seja resolvida. Mas se não der o pontapé inicial, fica difícil. E conversando com ele, realmente, as dificuldades de toda a tubulação, que é uma tubulação de mais de 40 anos, enferrujada, e ele está se virando nos 30, nos 60, nos 1000, com a sua equipe. A equipe dele é batalhadora, de verdade. Eu acho que todos nós acompanhamos aqui e sabemos. E também, quando cheguei na Câmara, um funcionário também do município me procurou e mostrou até a foto dos canos e pedindo socorro realmente pela situação que a gente está passando. É muito delicado, eu acho que nem todo mundo tem condições de, às vezes, ter uma caixa d'água em casa ou ter o privilégio que outros têm. Porém, o que nós podemos fazer, estiver no nosso alcance, eu acredito que estamos aqui exatamente para isso. E essa casa aqui, independente de partido político, como foi falado agora anteriormente, como pela Vossa Excelência José Heron, eu vejo que o caminho é esse. E que estamos aqui exatamente para dar a nossa contribuição. Outro ponto que eu gostaria de frisar, como seria também essa questão da nossa viagem, né, a Brasília, eu acho que foi proveitosa. Nós, quando nos deslocamos daqui, é exatamente para dar o melhor, para trazer algo para o município, para buscar conhecimento, para a gente poder debater à altura quando estiver em um debate, quando estiver em uma roda de conversa, um seminário, ou qualquer coisa da mesma natureza. E ali eu vi o empenho de todo mundo que realmente foi para isso, e sem falar da dedicação. Quando a gente fala que não existe partido, existe sim a coragem, a vontade, porque muitos deputados por aqui passam, e muitas vezes esquecem, só voltam no dia de buscar o voto. E eu sempre falei isso aí lá atrás, porque deputado não precisa ser apoiado por um gestor. Eu acho que é da bancada do Estado, ele tem um compromisso sim com qualquer município de Pernambuco, independente que tenha apoiado ou não. E o gesto de Túlio, para mim, foi um gesto que eu vou te falar. Se eu tinha uma admiração pela pessoa, eu passei a ter mais ainda. O conheci através de Heron e nos levou, foram todos os vereadores, e chegando lá, nos acolheu, junto com todos os seus, todos os funcionários do gabinete, e o que podemos ver é exatamente isso aí, essa visão, esse apoio. E uma das emendas que nós falamos, que eu acho que foi unânime na hora que se falou, foi direcionada ao sistema de água e esgoto aqui do município, que é o SAAI. Emenda que pode chegar até 1.400.000, né? E são emendas que eu acho que a gente tem que debater mais isso aí, chegar junto com todos, ver qual é o meio de participar e ver se nosso município é contemplado. Então, essa vontade dele me deixou surpreso, porque até então eu não o conhecia. Mas teve algo também que foi discutido também, que foi a questão dos precatórios. Aí foi todos os vereadores, Cláudio, por exemplo, passou algumas informações com mais precisão, mais precisa, aliás, e que se mostrou também interessado em nos ajudar. Em seguida, a gente veio numa discussão sobre a PL 2564, que é a PL, eu acho que mais debatida hoje no país, que fala sobre o piso salarial da equipe de enfermagem, de parteira, de auxiliar técnico e de enfermeiro. E tive a oportunidade depois, ele fez um vídeo com todos os vereadores, publicou na página dele, e depois eu fiz um vídeo com ele, pedi para fazer um vídeo com ele, até porque eu sou técnico de enfermagem e enfermeiro, e esse vídeo eu peço que
a todos que quiserem mais informações, podem ir lá na minha rede social, no Instagram, Facebook, que vocês vão ver esse vídeo na íntegra. E é um vídeo em apoio, ele abraça a causa de toda a enfermagem. Ele é um deputado, ele não se esconde. Ele é um deputado que mostra a cara, bota a cara para bater. E o que ele nos passou foi segurança. E dizer, a PL vai ser aprovada. Eu, inclusive, se eu já tinha confiança, eu passei a ter mais confiança ainda. Então, gente, eu como enfermeiro, como técnico de enfermagem, está aqui. Minhas palavras são essas. Eu quero dizer, para quem estiver me ouvindo, eu não me escondo da realidade, porque eu vou em busca, que eu estou vereador e sou enfermeiro e técnico de enfermagem. Essa é a profissão que eu vou levar para o resto da minha vida. Algo que eu faço com muito carinho e com muito amor. Então, isso aí foi uma das nossas atribuições, foi exatamente buscar. É como o Heron falou, é uma prestação de conta. E eu fiquei muito feliz com esse momento. E saindo dali, encontramos nos corredores do Congresso Danilo Cabral, que é deputado federal da bancada de Pernambuco, e Renildo Calheiro, que também é daqui de Pernambuco. Inclusive, tiramos fotos com ele e, mais um momento, pedimos também o apoio. E, sem dúvida nenhuma, esses dois deputados aqui da bancada de Pernambuco, eles se comprometeram mais uma vez em nos apoiar e votar. Então, isso aí foi mais uma parte. Ao chegar no gabinete do segundo vice-presidente de André de Paula. E quando chegamos lá, fomos bem recebidos, um homem digno, um homem de palavra, e nos receberam, também gravou um vídeo, que em seguida nós vamos divulgar aí nas redes sociais. Hoje, inclusive, já está o de Túlio Gadelha, ontem também tinha uma parte do vídeo dele. E foi discutido também mais uma vez, como o Cláudio aqui, mais uma vez, tomou a frente com relação ao precatório, junto com os vereadores que estavam ali presentes. E a função do vereador foi exatamente sair para alguns gabinetes e solicitar apoio. Porque quando eu falo, não é só Edson, eu acho que todos os vereadores firmaram esse compromisso com toda a equipe de enfermagem. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a categoria. Isso reforça. Isso nos traz segurança, porque a gente sabe o que passou na pandemia. A gente sabe as dificuldades que a população passou. E nós estávamos ali na linha de frente. E quando chegou lá André de Paula, mais uma vez, para mim não foi surpresa, que ele já tinha conversado anteriormente, e disse, asseguro a vocês, em particular falou para mim que asseguro a você, Edson, que a PL vai ser aprovada. Eu até perguntei para ele, deputado, eu creio que a grande maioria daqui de Pernambuco vai votar a favor. Ele disse, não, eu acredito que a maioria, até quem votou contra, agora vai votar a favor. Então isso nos traz segurança também, isso nos traz esperança. Então vai ser dia 4. Então eu peço a vocês que também apoiam seus deputados da bancada de Pernambuco, que peçam, que mostrem a situação, que eu acho que é importante. Mais tarde, em outro momento, nós vamos discutir a questão de recursos que eles já estão vendo, já vão apresentar exatamente de onde virão os recursos que o governo federal, sem dúvida nenhuma, tem que dar a contribuição dele para os municípios. E não fazer igual ele fez com relação aos professores, que jogou o projeto e não repassou. E o compromisso do governo federal tem que ser esse mesmo, porque a categoria está empobrecida, a categoria está acabando, está doente, a categoria de enfermagem, e a gente precisa. Isso é um grito, isso é um pedido de socorro. Então, agradeço a você, Túlio Gadelha, agradeço a você, Danilo Cabral, Renildo Calheiro, André de Paula, Raul Henrique, como a Amaro Vieira acabou de falar. Então, é da bancada de Pernambuco e a gente precisa desse apoio. Eu acredito, se Deus quiser, vamos ser vitoriosos, certo? E o caminho é esse. Com a parte do vereador José Heron. Senhor presidente, com essas falas, eu só queria dizer só uma coisa, uma frasezinha. Eu me lembro quando a gente estava no Memorial JK,
uma frasezinha que ele falou. E o planejamento dele era evoluir 50 anos em 5. Essa Câmara, ela evoluiu 10 em um ano. Só isso mesmo. Sabedoria. Obrigado pelas palavras. Muito bem colocada. Com a palavra, vereador, com a parte do vereador Daniel. Boa noite a todos. Não esquecendo, presidente, de parabenizar a prefeita Aline pelo evento que aconteceu lá no campo ontem. Foi muito bonito. Parabéns para ela. Tá de parabéns. Ok, vereador. Dando continuidade à minha fala, com a palavra, vereador Amário Vieira. Senhor presidente, eu estive também no gabinete de Raul Henri e falei sobre essas emendas que tem, tanto de vocês da enfermagem, quanto do pegatório. E ele ficou pegou o advogado, assessor jurídico da Câmara, e para que ele fizesse o levantamento total, como é que está o pegatório em Brasília, tanto no TCU como na Câmara Federal. Inclusive, está no Senado também, e ele vai mandar isso tudinho para mim, como é que está o andamento disso lá. Porque tem coisa que o Senado quer mudar um jeito, a Câmara aprovou, e o TCU também está assim. Aí, por isso, ele vai mandar tudo detalhadozinho, como é que está esse procedimento na Câmara Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Com a parte, o vereador Marcelo. Aproveitando também aqui, a importância do deputado Guilherme Uchoa Júnior, que nem o companheiro Heron falou, a presença também de estar nos acompanhando lá, e a importância do município ter um deputado federal representando, que é para isso que a gente tem que correr atrás de buscar recursos e emenda para o município, porque ele é uma pessoa muito dedicada ao nosso município e muito presente. Quero até mandar um abraço para ele, que ele completou ano essa semana. Parabéns, deputado Guilherme Uchoa Júnior, pelo seu aniversário, pela pessoa que você é. Dando continuidade na minha linha de raciocínio, a gente fala exatamente desses deputados, porque a gente vê deputados que realmente não têm compromisso. Túlio Gadelha, como o Heron bem falou, ele teve 31 votos em Amaragi. Ele tem lá tudo computadozinho. São diversos municípios. Então, ele também assumiu um compromisso com o Amaragi. Quando ele coloca para a gente a possibilidade de se mandar uma emenda, eu acho que isso é importante. E eu quero falar também do deputado estadual Guilherme Uchoa, que o cara dispensa comentário. Eu creio que no novo desafio que ele vai ter aí pela frente, ele, sem dúvida nenhuma, vai sair vitorioso junto com todos. E, sem dúvida, ele nem chegou a Brasília, mas já tem um conhecimento lá, umas amizades que realmente é impressionante. E isso nos deixa, assim, mais fortalecido, pode acreditar. Quero mandar um grande abraço, porque também é um grande homem. Dando continuidade, gente, então, esse é o compromisso do vereador. Quando ele sai da sua cidade, ele sai exatamente em busca. É no Senado, é no Congresso. Então, isso é muito importante. Eu acho que essa é a nossa função, estamos aqui para isso. É uma obrigação nossa. Estamos dando uma satisfação à população, porque é o mínimo que podemos fazer. Senhor presidente, certo? Eu gostaria só de falar uma das coisas que a gente também discutiu no gabinete do deputado federal, Sebastião Oliveira, que ele está mandando 2 emendas através de uma associação para o nosso município de poços artesianos. A companheira Maria ouviu, o companheiro Marcelo também ouviu, da linha de demarcação, para atingir a localidade do Recanto dos Pássaros. Eu acredito que a outra será da Bela Vista, do nosso município. Então, vem a somar cada emenda dessa no valor de R$80 mil de poços artesianos, que está vindo não pela prefeitura, mas pela associação. Muito obrigada. Com a parte, o vereador. Para não esquecer também, eu quero parabenizar o pastor Isaac da nossa cidade pelo belíssimo festival que ocorreu na Igreja Assembleia de Deus. Foram desde quinta-feira que teve a festa lá na igreja, e graças a Deus foi uma coisa muito boa. Tive a honra de estar ontem presente lá e vi como é importante a maneira que ele conduz aqui a nossa cidade também. Parabéns, pastor, e que Deus abençoe a sua vida, da sua esposa,
pelo belíssimo trabalho do Encontro de Mulheres da Igreja Assembleia de Deus. E dentro dessa nossa viagem a Brasília, eu quero destacar, eu acho que um ponto importante que foi unânime, que foi a ida também do funcionário dessa casa, Roberto, que trabalha mais de 30 anos nessa casa, e foi como funcionário. Alguém pode perguntar, é vereador? Não, mas ele é funcionário, ele tem o direito. E ele foi um sonho realizado também, foi lá, procurou alguns deputados também, que ele tem um conhecimento, procurou partidos. Eu acho que isso também é conhecimento. Trouxe algo de positivo também para o município. Ele não precisa ser vereador. Ele, como funcionário também, eu quero parabenizar ele pela coragem e determinação que ele teve. E pelo carinho que todos os vereadores também o trataram, acolheram, porque esse acolhimento é importante. Não é isso? Como se diz o Amaro Vieira, a gente gosta de abraço, não é? Ele falou que pensou que ia morrer e nunca ia conhecer Brasília. E preste a se aposentar, é verdade, não tem presente melhor que esse. Isso. É por isso que eu digo, evoluir em 10 anos, 1 ano. Senhor presidente, eu gostaria também de abrir um parênteses, já que mencionou, da importância, né, da amplitude que o senhor tem tratado, não só com os vereadores, mas também com os funcionários desta casa. Cada congresso que a gente vai, é importante que o servidor da Câmara também vá, porque ele também adquire conhecimento e além de estar funcionário da casa, alguns efetivos, outros comissionados, eles podem presenciar de fato o trabalho do vereador, né? Para que possa até, de certa forma, defender o vereador, porque muitos munícipes dizem que quando a gente vai a viagem para algum congresso, a gente vai descansar, a gente vai curtir. E aí o servidor da casa indo, além de ser valorizado, ele pode ver de perto toda a programação que a gente tem, todo o comprometimento que nós temos. Então, parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Assim, obrigado. Eu quero também abrir esse parênteses para agradecer também o apoio de vocês, a confiança de estarmos sempre ali juntos, e dizer que eu acho que daqui para frente a gente tem muito a contribuir, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o vereador exatamente ele está para isso aí. Aaron falou que a Câmara amadureceu, acho que essa nova Câmara, né? 10 anos em 1 ano. E eu vejo também, porque as palavras dele foram sábias, mas dizer que essa é a nossa função de agente público, de vereador, com a parte do vereador Oséias. Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Também não posso esquecer de parabenizar o pastor Isaac pelo evento, pela festividade que teve esses 3 dias, e todos envolvidos, toda a organização, porque eu também compareci no sábado, e foi uma bênção, um culto realmente, Marcelo, foi um culto de muita bênção, muito feliz. Eu saí de lá bem cheio do Espírito Santo. Foi uma maravilha o culto do sábado, realmente. Foi um show. Parabéns. Então, parabéns, pastor Isaac. Ok. No mais, eu quero aqui parabenizar a todos os trabalhadores, 1º de maio, né, foi ontem, a todos os trabalhadores, sem exceção, de todas as classes, categoria, os que um dia vai ter sua oportunidade, os mesmos que estão já em casa, mas nunca deixa de ser um trabalhador, já estão aposentados, né? E parabenizar as mães pelo próximo domingo que virá. Eu indico e posso falar para cada um daqueles que ainda tem sua mãe, que fique perto, que é muito importante, porque muitas vezes a vida nos surpreende. Eu acho que a gente tem que aproveitar a cada momento, a cada segundo, e agradecer pela vida da mãe que tem. Eu sempre agradeci pela mãe que eu tive e, sem dúvida nenhuma, eu peço para que todos agradeçam a cada dia e valorizem, que é muito importante. No mais, sem queira fazer uso da palavra, eu quero aqui encerrar a primeira reunião ordinária do segundo período e convido a todos para a próxima segunda-feira estarmos aqui com fé em Deus para dar continuidade no nosso trabalho. A todos que nos ouviram até agora, muito obrigado, fiquem com Deus e que tenham uma excelente semana. Muito obrigado e até a próxima.